Oi, eu sou a Bruna de Maison e esse é Umas por Outras, temporada especial, onde eu converso com as mulheres que comandam o carnaval e fazem ele acontecer. Eu tô aqui hoje com a Rafaela Bastos. Muito obrigada por você estar aqui. E eu vou contar algumas das coisas que a Rafaela faz atualmente. Vou tentar fazer isso por uma ordem de proximidade com o carnaval. Vamos ver se vai dar certo essa organização. A Rafaela é vice-presidente de projetos especiais da Mangueira, presidente do Instituto Fundação João Goulart, especialista em economia comportamental e do carnaval e em branding, head da Nudge Rio e Labfaz da Prefeitura do Rio. Faltou uma coisa importantíssima, comentarista dos desfiles da Série Ouro pela Band, certo? Além disso, ela é geógrafa, conselheira de administração da Câmara de Comércio França-Brasil, membro da Forbes Black Community, aí essa é a parte que eu mais gosto de falar, formada pela UERJ, pela FGV, pela SPM, pelo Instituto Europeu de Design e pela Estação Primeira de Mangueira. Em carioquês, ser formada pela Estação Primeira de Mangueira é cria da Mangueira. É isso, né? Criada que falam. Criada pela Porque Mangueira. eu não sou do Morro da Mangueira. Então eles carinhosamente falam, não, você não é cria, mas você é criada pela gente. Você não nasceu na Mangueira, mas como é que a Mangueira, o amor pela Mangueira nasceram em você? Olha, as pessoas geralmente vão a Santiago do Chile para ter a sua jornada de descobertas. Eu fui para a quadra da Estação Primeira de Mangueira. Esse amor nasceu aí, mas eu acho que é um amor ancestral, de família. O meu avô, ele era presidente da Estação Primeira de Mangueira em determinado momento da vida. E numa das celebrações de aniversário, ele convidou para ir à quadra. E não era um convite que poderia ser recusado. Eu já estava cansada de carnaval, porque a minha família inteira só fazia eventos com a pauta do carnaval. E aí eu passei a minha infância inteira em Botafogo, um bairro, né, da zona sul do Rio de Janeiro. E na minha época, as crianças iam muito para os clubes infantis. Eu fazia isso, baile de carnaval, não é? E eu ia para onde? Pra Pra quadra da de Mangueira. escola de samba, Ainda não era geral, Mangueira. assim. Desde escolas de samba até em outros municípios. Escolas de samba de bairro do Botafogo. Ali tinha a São Clemente e Foliões de Botafogo. E todo domingo eu estava em quadra de escola de samba, sábado. Olha, eu não aguentava mais. Na minha adolescência eu fui gostar de rock pra quebrar esse vínculo. Mas meu avô fez esse convite. E quando eu cheguei na quadra da Mangueira, eu pisei naquela quadra, eu olhei pra minha mãe e falei, eu quero ser passista dessa escola. Na primeira vez que você entrou na quadra? Na primeira vez. Quantos anos você tinha? Eu tinha 17 anos. E a minha mãe falou assim, fala baixo. Tinha de ser doida. Baixo, porque não é assim que vira passista da Mangueira. Eu falei, gente, mas eu quero. E a coisa mais, assim, complexa de eu entender até hoje é que eu não sabia sambar. Eu nunca tinha me expressado sambando com esse gesto espetacular, né, que as passistas têm. E eu não tinha essa relação, né, com o samba a ponto de ter esse desejo. Mas eu tinha na minha retina, digamos assim, a imagem de uma mulher passista que eu olhava e eu achava muito bonita, que era a Geórgia Gomes, que eu a vi como rainha de bateria da Escola Foliões de Botafogo. E ela sempre ali com a família, sambando, eu olhava e falava, nossa, isso é muito bonito. Mas não era necessariamente a beleza do samba do pé ou da passista. E enfim, eu acho que isso fixa em mim algum lugar de desejo. E eu acho que aconteceu foi uma possibilidade de me expressar como mulher. Então eu acho que encontrou esse momento, né, de final da adolescência ali, já entrando para uma universidade, tendo essa busca. Eu acho que esse desejo assim inconsciente, eles se encontraram e a passista foi a forma de expressão. Você falou uma coisa que eu não quero deixar passar, porque na hora que você falou, eu tive que segurar aqui a emoção. Eu não sei se eu vou conseguir segurar a emoção todo o tempo aqui, porque tem algo de inexplicável do quanto o carnaval nos chama. E
eu também passei muito tempo. Eu não sei se eu sei explicar ainda, mas na hora que você falou, eu entrei naquela quadra e alguma coisa aconteceu, eu arrepiei aqui, porque é isso. Tem algo de mágico ou alguma coisa ancestral, eu não sei explicar, mas a paixão surge na hora que a gente vê aquilo ali, né? Você explica isso de que maneira? Quando a minha mãe falou que eu não era assim que se tornava uma mulher passista da Mangueira, eu percebi que aquele lugar iria conversar comigo. Porque não era só a questão de ser passista. Não é assim que se torna passista da Mangueira. Então, eu entendi que aquela expressão de ser passista, ela não seria algo trivial e também seria algo muito potente. Então, quando a minha mãe falou aquilo para mim, eu me imbuí de uma responsabilidade. E naquele momento que eu falei, eu recebi vários nãos. Tios, primos. Não pode. Não, tá maluca. Meu pai, então, saiu assim do circuito. E aí, uma prima falou assim, deixa ela aquecer. E aí, fizeram um teste na hora. Eu fui pro meio da quadra da Mangueira. Ali mesmo, isso tudo aconteceu nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento. Eu fui pro meio da quadra da Mangueira e sambei. Aí minha mãe olhou assim pra mim e minha mãe, gente, eu não sabia que você sambava. Aí eu falei, mãe, nem eu. Então eu acho que essa magia, ela acontece quando você doa seu corpo pra magia. Então acho que nunca vai ter explicação. E o samba da Mangueira tem um samba, né, que é, eu acho que é o Paulinho da Viola, que fala, e nem cabe, sei lá não sei não. A Mangueira é tão grande que nem cabe explicação. Você começou ali como passista, aí você fez o teste naquele momento e entrou para... Como que é? Tem uma formação técnica? Como é que acontece para você se tornar, então, passista da Mangueira? Ótima pergunta, porque a gente está num momento, sempre vem esse momento no carnaval de muitas polêmicas sobre musas que não são da comunidade, né, e querem participar do carnaval. Carnaval, ele é uma experiência física, espiritual e pessoal. Então, essa espiritualidade, ela não é necessariamente a sua. É o espiralar das energias da escola de samba. Então, você tem que ter corpo para doar. E você tem que ser uma pessoa com intencionalidade para estar ali. Eu não posso sambar na Estação Primeira de Mangueira sem reverenciar toda a história daquela escola. As pessoas no Morro da Mangueira, elas pintam a casa de verde e rosa. E cada vez que eu sambo, trago mais sentido para essa casa estar verde e rosa. Então, eu não posso simplesmente estar ali de maneira... leviana? De maneira irresponsável. Eu acho que é isso. Então, quando eu faço o teste, me imbuo dessa responsabilidade, eu virei para mim mesmo e falei assim, eu vou me dedicar a isso aqui. E aí você busca, através da pessoa que você é, fazer isso com personalidade. E respeitando essa espiritualidade, essa história da escola e dedicando e preparando o seu corpo para isso. O carnaval, ele tem um calendário extenso para quem faz parte da comunidade da escola de samba. A comunidade da escola de samba não é necessariamente a comunidade do local, né, do Morro da Mangueira. É quem, na verdade, desfila por ali. E essa comunidade, ela ensaia desde o meio do ano. Então, você prepara o seu corpo nesse lugar. Eu acho que a minha grande dificuldade foi querer manter a minha personalidade de garota Zona Sul no Morro da Mangueira.
Então, eu não gostava de usar muito short. Minha mãe era costureira de alta costura. Então, eu sempre gostei, né, de ir nos panos, assim, ter uma coisa diferente. E eu consegui ir mantendo isso. É óbvio que meu armário ficou todo verde e rosa. Mas o estilo eu fui mantendo. E o que eu mais gosto de ao pensar nisso fui muito acolhida pela comunidade. Eu não fiquei aquela, é a diferente. Não, é a Rafaela. Então, isso é algo muito legal de ser passista. Você entrar nessa magia, nessa espiritualidade, nessas energias, você doar o seu corpo para algo que vai contar uma história para a sociedade, que você vai ser um personagem, esse corpo que vai se dedicar de uma maneira que a gente entra na avenida para morrer, né? Então, o nosso auge é a morte daquele... Como é isso, a gente entra na avenida para morrer? Porque o personagem vai morrer naquele dia. Aquilo que você representa, ele morre naquele dia, né? É uma representação que, por mais que se repita no desfile das campeãs, o auge é no primeiro dia. Porque o carnaval é uma competição de criação. Essa é uma definição ótima que o Gabriel Davi, atual presidente da Aliesa, ele sempre fala, e eu falo, é isso. O carnaval é uma competição de criação. E diferente de, sei lá, um Super Bowl ou outro grande evento, que primeiro tem o espetáculo e depois tem a competição, o carnaval é espetáculo e competição. E a criatividade, ela não vai ser apenas nas texturas, ou nas cores, ou nos carros alegóricos. A criatividade também exige do corpo de quem desfila. Porque eu costumo dizer que a Sapucaí é um palco, é a única linha reta que é 360 graus. Porque eu tenho que sambar para a ala de trás, né? Uma interação, porque se eu sambo muito, eu atrapalho a evolução da ala de trás. Tem a ala da frente, tem as frisas, tem desde do mesmo... Eu tenho espectadores no mesmo nível que eu, até acima. Nas arquibancadas e camarotes. Então, isso é muito complexo. É muito complexo. Por isso que eu também não gosto de comparações com os artistas do carnaval. Quando as pessoas falam, o mestre de bateria é como se fosse um maestro de uma orquestra. Não, não é. É um saber muito específico, aquele. Você falou aí sobre pertencimento, né? E eu acho que o carnaval... São muitas coisas que formam o carnaval, mas tem uma função social importante. Por que esse pertencimento é tão importante? Eu sou geógrafa, então falar de pertencimento, para mim, toca num ponto que é a ideia de lugar. Na geografia, lugar é o local aonde você tem afeto, que você se sente pertencida, o lugar que te afeta. Um lugar que te afeta seu corpo também, né? Então, o seu corpo afeta o lugar e o lugar afeta o seu corpo. E eu acho que é nesse encontro de experiências, de sociabilidades, ou seja, dos momentos sociais em que você encontra essas pessoas, é que a escola de samba, ela vira realmente uma escola. E aí, nessa relação de sociabilidade, vão se construindo laços que importa a mim saber se a Bruna tá bem. Em todas as esferas. E aí, a escola de samba, ela passa a ser um território em que a quadra não é só para a gente, não é só o lazer. É também a minha identidade. Então, se eu quero me fortalecer, eu vou à quadra. Se eu tenho uma festa de 15 anos, um batizado, eu faço na quadra. Ela é um código para mim. É onde eu faço determinadas atividades extracurriculares. É onde se pode fazer até velório. Então, uma quadra de escola de samba, ela tá em diversos momentos de uma trajetória de vida. Então, essa função social, ela chega nessa importância do outro. Acho que é o primeiro passo que torna uma escola de samba
um vetor de desenvolvimento humano. E aí, depois a gente tem todos esses cursos que são feitos, porque as escolas de samba, hoje em dia, elas têm uma área de incentivos, captação de recursos. Então, elas captam recursos para esses projetos sociais. São espaços de educação também. Educação. Porque é isso, o outro importa. O que é ser passista e estar dentro, você falou isso, sobre a escola ser uma escola de vida, né? O que é que você, ao ser passista e ao ser musa, foram 23 anos como passista e musa? Isso. O que você aprendeu de vida ali? Eu aprendi a ser humano. Eu aprendi a ter humanidade. Para mim, isso é realmente um ensinamento, porque em Botafogo eu rechaçava um pouco essa ideia, né? E a imagem que é feita da mulher passista é uma imagem que é decodificada para ser consumida como imagem, não como um ser humano. Vê se é isso, uma mulher belíssima, sambando, sempre explorada por quem a retrata como objetificada. É isso? É. Então, existe não se é percebida uma mulher concreta. Só que hoje a gente tem as redes sociais e as passistas estão falando, elas mesmas estão vocalizando as suas, seus desejos, inteligências e saberes. Mas, na minha época, quando eu comecei, por exemplo, eu fui estudar o que era ser uma mulher passista. Porque ser uma mulher passista em Botafogo, na Zona Sul do Rio, que não queria ser só passista, eu queria também ter outras profissões, queria realizar outros desejos, porque antes a passista, ela era passista. Aquela era a profissão dela, ela dedicava a vida a isso. Dela dedicava a isso. E eu queria ser passista e ter uma faculdade, porque meus pais eram muito exigentes, tradicionais com essa ideia. As minhas filhas precisam fazer uma faculdade. E eu já gostava de estudar, porque era uma forma de driblar a dislexia. Porque hoje a gente fala sobre dislexia, né? Mas na minha época não tinha esse diagnóstico. Então, eu sempre estudava em casa. Você foi diagnosticada com quantos anos? Eu fui diagnosticada adulta, recente, em 2017, fazendo parte de um projeto de pesquisa piloto. E aí eu fui diagnosticada. Eu já te ouvi falando sobre como as escolas impulsionam as mulheres. Como dão autoestima, faz com que elas nós consigamos, olhar para além das dificuldades. Como que isso acontece? Porque você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem. Você precisa, novamente, colocar um corpo à prova de, a favor de, e sem objetificá-lo. Então, isso é uma linha tênue e é uma linha potente. Te traz uma capacidade de se expressar, mesmo colocando o seu corpo a favor de uma representação. E aí, eu costumo dizer que o samba no pé, ele tem 3 categorias, digamos assim, né? Uma é a tradição, então, a tradição da escola de samba, você saber aonde você está sambando, qual a história daquela escola, das pessoas daquela escola, do lugar em que aquela escola ensaia. A ancestralidade, que é você olhar para tudo aquilo que vem antes de você e como isso chega em você, no seu corpo. Então, a tradição e a ancestralidade é uma categoria. A outra categoria é a contemporaneidade, que é a nossa conexão com ritmos, temas e aspectos atuais, né? Como a gente se expressa na dança com isso. E a outra é a individualidade, que é a sua percepção sobre essas 2 categorias e como você expressa o seu corpo. Eu entendo que isso te permite ir além de uma lógica de objetificação. Porque a gente vive numa sociedade em que somos muito objetificadas. A mulher passista é duplamente, porque ela é sempre percebida como imagem. E depois que ela é percebida como imagem, as pessoas sexualizam a sua humanidade, né? Então, serve apenas ao sexo ter uma mulher passista. E
para as mulheres, de uma maneira geral, essa coisa de se expressar, de eu não sou só a imagem. Quantas vezes você encontra um emprego e as pessoas fazem uma ideia do que é uma imagem de uma CEO, uma ideia do que é não sei o que lá. Por isso que toda vez que eu encontro com um prefeito, eu falo, você é corajoso, hein? Transformar uma passista em presidente, convidar para ser presidente de um instituto que cuida da intelectualidade do servidor público. Então, tem que ter coragem. E você é corajosa de ter bancado essa decisão de aceitar, de seguir nesse lugar, né? Eu agora, te ouvindo, estou entendendo de uma maneira diferente uma frase que você postou que me tocou muito, que é o carnaval é o manifestar de tudo que se é, né? Quando eu li essa frase, eu achei ela muito forte, e agora te ouvindo falar sobre essa coragem de ser passista, isso me toca de uma outra maneira, né? É a coragem de saber que o nosso corpo vai ser olhado daquela maneira, que historicamente o nosso corpo é entendido de uma forma, mas ainda assim eu vou colocar o meu corpo e vou estar ali para manifestar o que eu sou, além do que se espera que se olhe e que se vê de mim. É isso? É isso. É como se a passista hackeasse, a atitude da passista hackeasse a lógica. Porque sempre nos vem através dessa imagem. Isso é uma mudança de paradigma cultural que a gente vai precisar ter. Inclusive, mulheres negras que não são passistas. Porque esse lugar do afeto, por ser passista, ele é construído num ambiente familiar das escolas de samba, nessas sociabilidades que eu falei. E ser mulher negra no nosso país, sem ser passista, você não tem acesso a essas relações de afeto. Então, se você é uma mulher negra e tá no mês de fevereiro, as pessoas acabam achando que você é passista. Então, tem uma questão com esse recorte racial, que eu sou empática às mulheres negras que não são passistas, mas também são mulheres que nos veem através dessas imagens, dessa construção de imagem. E a gente agora, com a rede social, a gente está hackeando, decodificando, redefinindo o que é ser uma mulher passista. E eu acho que isso está melhorando. Você trouxe a sua experiência de ser uma menina nascida na Zona Sul do Rio que chegou na quadra. Eu vou contar a minha, porque agora também eu tô conseguindo entender. Eu também nasci na Zona Sul do Rio, comecei a ir para a quadra da Mangueira em um momento, e quando eu olhava as mulheres ali, eu não conseguia verbalizar ou identificar por que para mim elas pareciam tão seguras e tão confortáveis nos seus corpos. Eu cresci, fui ensinada não me vestir ao esconder, né? Principalmente porque eu queria ser vista e queria que minha representação fosse de uma mulher inteligente, de uma mulher profissional, capaz. Então, o que eu entendi do mundo que me foi apresentado não usa beleza, não seduz, esconde. E quando eu chego na quadra, são aqueles corpos, até a lógica da magreza na qual eu fui inserida, quando você chega na quadra, são corpos livres e felizes. E agora, com a sua explicação, eu consigo entender. É isso mesmo, elas estão se colocando acima para poder serem livres e felizes, não é? É isso. Se a gente fizer um paralelo com homens, os homens, todos os executivos de uma empresa, se a gente colocar assim uma foto, eles vão estar com os looks muito parecidos. Então, essa expressividade, ela é uma natureza feminina, né? Então, eu acho que, claro, homens têm estilo, a gente tem alguns lugares em que homens se vestem de uma maneira, mas é um look mais fechado, né? Transmite uma seriedade, a coisa do terno, da gravata, da camisa de manga comprida, né? Que hoje até me identifico mais, que eu ando nesse calor. Sendo presidente, eu tô
na maioria das vezes de blazer, né? De taê. Assim, Mas, então essa desconstrução, ela é feminina, na verdade. Então é uma lógica que eu acredito que a gente vai mudar e que influencia muitos homens. Eu acho que, sim, nós fomos educadas dessa maneira e a espelho dessa lógica masculina, porque é a lógica que domina esse setor, esse nível estratégico. Então, a mulher que quer estar nesse nível estratégico tem que se vestir de uma maneira X ou com parâmetros similares para apresentar esse código, em detrimento da nossa intelectualidade. E isso acho que é uma coisa que a gente está mudando, né? Eu acho. Eu gosto muito quando eu vejo uma mulher em posição de liderança, revelando a sua identidade através de brilho, através de quebrar esses códigos masculinos do vestir. Eu acho que a gente consegue avançar nisso. Você fez um estudo você começou a estudar sobre a economia do carnaval a partir coisas que você via na ala das passistas? Foi um insight que surgiu ali? Foi com as mulheres passistas. A gente tem alguns investimentos ao longo do ano para os insights. Então, tem sandálias, tem figurinos, maquiagem. E aí eu fui mapear essa cadeia de serviços da passista. Eu falei, gente, a gente movimenta pelo menos ali o Saara, né? Que é o centro da cidade do Rio de Janeiro. Tinha um professor de geografia que falava que é o maior shopping popular a céu aberto. É um centro de comércio popular no Rio de Janeiro. Isso. Que chega o carnaval, a gente vai para o Saara. E chega o carnaval, para quem só vive no carnaval, um pedaço como eu. Mas exatamente. Onde a gente se monta ali. Exato. E eu falei, gente, a gente movimenta essa economia nesse lugar. Então, tinham umas lojas, né, com um sobrado, que só vendiam sandálias. E eu falei, essas sandálias não são um figurino comum em diversos lugares, né? Então, você tem alguns setores, né? Com a galera, sei lá, drag, como o nome daquela dança? Acho que é pose. Pose, sim. Né? Sim. Eu tava na dúvida se era esse ou se era o nome do filme. Tem a série Pose, é o Voguing, né? Vogue, exatamente. E aí, a gente movimenta, né? Esses grupos de indivíduos movimentam essas economias, esses lugares. E eu fui mapear. E aí, eu cheguei a um número de que, anualmente, uma passista de escola de samba ou um passista de escola de samba, né, a ala é dividida por gênero masculino e feminino, investe em um carnaval, ao menos, isso em acho que foi 2012, um salário mínimo num ciclo de carnaval. E é isso, né? Foi o primeiro lugar que me fez olhar para a economia do carnaval. Foi a microeconomia das passistas. Foi você olhando ali o seu entorno. Eu vou trazer um dado aqui do relatório feito pela Fundação João Goulart e a Prefeitura do Rio, que é o Carnaval de Dados de 2025, porque eu quero que a gente fale aqui sobre o carnaval como mercado de trabalho e como vetor de economia, tá? A movimentação econômica que isso gera. Durante o mês do Carnaval de 2025, a movimentação econômica foi de cerca de 5,7 bilhões em serviços ligados ao evento. O Carnaval, ele movimenta um mercado de trabalho o ano inteiro. Por que o Carnaval deve ser pensado, sim, como política pública? E como é que esse vetor de desenvolvimento econômico, que você começou percebendo ali na área das passistas, ele é ampliado para a gente chegar num valor de 5,7 bilhões? Quando a gente fala desses 5,7 bilhões de movimentação econômica, a gente está falando de dinheiro que está circulando. Então, a gente não está falando exclusivamente de arrecadação, por exemplo, de impostos pela prefeitura através de através de vendas, né, de lojas, enfim, restaurantes, hotéis que pagam o imposto do ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Quando a gente fala dessa movimentação, a gente está falando até das economias formais e informais. Então, a gente está falando de todo o dinheiro que está circulando naquele mês na cidade do Rio de Janeiro.
Então, por isso que a gente tem um volume alto de recursos aí, e o que é bom, né? Porque a gente está falando de oportunidades de renda. Então, esse número é sobre trabalho e renda e sem distinção do formal e do informal. Quando a gente olha para o formal, sim, o carnaval ele tem uma cadeia de produção e de serviços. Quando a gente fala de cadeia de produção, a gente está falando lá do barracão das escolas de samba. A gente está falando da cidade do samba e dos barracões que são espalhados pela cidade do Rio de Janeiro e também cidades que têm escolas de samba. Nesses barracões, a gente tem desde uma recepcionista, passando por um brigadista, segurança, financeiro, jurídico, marketing, comunicação e a parte criativa, que são profissões quase que exclusivas do carnaval. Então, ferreiro, tem o pessoal que trabalha com vime, que é uma especificidade do carnaval. A gente tem um intercâmbio de trabalho com Parintins. Olha, não sabia. Para esses articulados, só que o nível dos articulados que eles fazem aqui não é igual o que é feito em Parintins. Aqui tem uma complexidade. Então, o ecossistema de criatividade do carnaval aumentou a capacidade desses profissionais nesse intercâmbio de trabalho. Então, essa cadeia de produção acontece ali, que está literalmente produzindo o carnaval. E nos ensaios de rua, que a gente tem ali aquela economia informal de ambulantes, né, barraquinhas, quiosques, enfim. Você tem ali sem a gente entrar nos blocos ainda. Sem entrar nos blocos, que eu tenho uma experiência maior com a escola de samba. E aí, a gente tem essa produção, ali uma cadeia de produção. E a cadeia de serviços, a gente tem nos eventos de carnaval. Então, quando é um evento numa quadra da escola de samba, na Marquês de Sapucaí, na Cidade do Samba também tem evento. Então, essa é a cadeia de serviços, que a gente consegue acessar algum serviço, consumir, pagar por aquilo, e aí você tem a formalidade. Tem bastante profissões que são de escola de samba. Exemplo, mestre-sala, porta-bandeira. São profissionais contratados pelas escolas de samba, mas não tem um KNAI, profissional mestre-sala. O que é um KNAI? É essa classificação nacional de atividade econômica. Tá. Não tão mestre-sala, ele não pode ser como um profissional de marketing que vai emitir uma nota fiscal na sua categoria profissional. Formalmente, a profissão dele não existe, não existe. É legitimada. Assim como algumas outras. Essa é a minha luta agora. E aí esses números, essa economia, ela vai ser percebida também em um outro lugar, que é o lugar que eu invisto, que eu me debruço, que é a economia do carnaval. Esse estudo do Carnaval de Dados, a gente fez para responder essa pergunta que você me fez. Carnaval é política pública? Sim. É por a gente viver numa cidade que tem carnaval e também Réveillon, que a gente consegue ter estratégias de turismo como o Todo Mundo no Rio. Tá. É por isso, por causa desses grandes eventos que a gente faz anualmente, acompanhando o desenvolvimento dessa demanda, dessa cadeia de produção e de serviços, que a gente consegue ter Olimpíadas. Que os gestores públicos não têm receio de receber grandes eventos. Carnaval também é política pública por aquilo que a gente já falou. Desenvolve pessoas, traz conhecimento em diversas áreas, como educação, o que as escolas de samba contam de história, e os blocos também, porque tem muito bloco temático, né, que traz temas e enredos para serem cantados, críticas que influenciam na memória social. O que não cabe num conteúdo pedagógico, o que não cabe no currículo escolar, as escolas de samba estão cantando. O que não cabe ou o que não interessa, né? Porque a gente aprende muito também com o carnaval. E eu adoro a história que a história não conta. Eu acho que o carnaval fala muito sobre isso, né? É isso. Desenvolvimento humano. Você trouxe aí o Todo Mundo no Rio, e fazendo pesquisa sobre o carnaval e lendo o relatório, em 2025, turistas de mais de 170 países compraram ingresso só para Sapucaí. Só para ter um parâmetro. Se interessaram
em comprar. Foram buscas em mais de... Isso é um número olímpico, tá? 170 países. Pela ONU, são 195 países no mundo. Uhum. Esse é o verdadeiro todo mundo no Rio. É isso. Essas buscas dão a dimensão do interesse do conhecimento sobre esse evento, que é também um pouco da identidade do nosso país, né? O Rio de Janeiro é uma caixa de ressonância da imagem brasileira. E a gente tem ouvido, pelos maus motivos, né, nas últimas semanas, falar muito sobre quintal de influência, soft power, hard power. Eu aprendi sobre soft power através do carnaval. Ouvindo o Gabriel, presidente da Liesa, falar sobre soft power e me encantei por esse assunto. Vamos explicar o que é? E aí a gente vai começar a falar sobre influência, mas me explica o que é esse soft power. O soft power, ele é uma capacidade de aumentar a reputação, criar familiaridade e influência sobre determinado tema, produto e cidade. Essa grande lógica, digamos assim, carnavalesca, ela amplia o soft power da cidade do Rio de Janeiro. Então, ela influencia pessoas para que tenham interesse na nossa cidade, como a gente viu esse dado agora, que você acabou de dizer. Ela cria uma relação de familiaridade, então, conhecimento, reconhecimento, identificação. E também uma capacidade de criar reputação. Então, aquilo que eu vou pensar, a ideia que eu tenho de cidade do Rio de Janeiro ou de Brasil, passa pela ideia de carnaval. E a gente tem visto aí um aumento do interesse, não só pela cultura latina, mas pela cultura brasileira também, de forma mais específica. Quando a gente vê um monte de imagens circulando pelo mundo da Dua Lipa com uma camisa do Brasil, isso mexe no nosso orgulho, mas isso também é ferramenta de diplomacia e relação exterior, né? E eu queria... É um ativo, né? É um ativo. A Rosalía agora fez a mesma, não a mesma, mas... teve um comportamento similar, né? Então, foi em bares específicos, foi na comunidade da Rocinha, também vestiu camisa. Isso é estratégia de marca pessoal. Né? Porque tornou ativo. Então, vestir a camisa do Brasil, a partir do momento que vira um ativo, a gente precisa fazer, porque isso decodifica, isso informa o quão você é simpática a essa cidade e a esse país. Quando eu comecei a ouvir vocês na Liesa falando sobre soft power, comecei a entender mais sobre esse conceito e pensar na relação do branding pessoal também. E a Rafaela fala muito sobre liderança feminina. Dá pra gente aplicar esse conceito de soft power na nossa carreira? Porque quando eu penso em influência, influenciador virou uma profissão, influenciadora virou uma profissão. E às vezes eu me incomodo com isso, de falar, mas está influenciando em relação ao quê? Porque me parece também que as pessoas só vão se identificar de forma sustentável com o que é verdade. Então, de que maneira a gente consegue trabalhar esse conceito de soft power para nossa própria carreira e nossa marca? Não tem como você para ter o soft power, você tem que ter o hard. Né? Então, você tem que ter ali o que tem seu de muito denso e robusto, consistente. Acho que a melhor palavra é consistente. Que chega ao ponto de significar algo. Mesmo que seja um sentido para você. Às vezes a pessoa usa a ideia de propósito, né? Ou de missão. Eu acho que o branding pessoal é uma ferramenta para você identificar o que de consistente tem na sua matéria, na sua materialidade, corpo, espírito, mente, para que você tenha uma influência. E é isso que você falou, vai influenciar o quê? O que eu acho que hoje acontece nas redes sociais é que todo mundo pega o mesmo tema e fala de diversas formas, que muitas pessoas chamam isso do viral. Para mim, não é. O viral é quando uma pessoa faz um conteúdo e esse conteúdo viraliza. Quando essa pauta está
em diversas pessoas, eu não concordo que o assunto viralizou. Para mim, o assunto ficou repetitivo. Tá. E aí, nós que... Eu não sou influenciadora, mas... Olha, nós. Será que você? Não, eu também não me considero influenciadora. Mas assim, eu acho que a galera que é influenciadora precisa ter essa preocupação. Então, fazer uma estratégia de branding pessoal para aí sim chegar a um lugar de influenciar algo e ser um ativo e gerar, além da própria influência, a reputação, a familiaridade e quando estiver presente em algum evento, ser digamos, um indivíduo soft power, né? Mas precisa ter um branding pessoal, assim. Eu acho que só replicar os assuntos com muito cuidado estético, com capacidade de oratória, eu não vejo isso algo efetivo para que você, como indivíduo, possa influenciar alguém. E eu acho que o branding pessoal, a gente está falando aqui de mercado de influência, mas para quem não quer ser influenciadora, não tem esse objetivo, no nosso dia a dia também, como profissional, o que a gente o que representa, o que a gente comunica também é muito importante, né? Eu acho que esse autoconhecimento para entender quem nós somos e criar essa marca. Todo mundo é uma marca? Não. A marca, ela é a ideia que se tem do seu produto ou serviço. Então, para você ser uma marca, você tem que oferecer um produto ou serviço. Você precisa fazer isso conscientemente. Estar em um mercado de trabalho, vendendo as suas horas de trabalho, não te fazem uma pessoa que está oferecendo um produto ou serviço nesse lugar de marca, nesse lugar para ser percebido. Para que você seja uma marca, você precisa investir em capital social seu. O que é capital social? Por exemplo, eu, Rafaela, eu invisto num capital social, eu não sou política. Então, eu não tenho um investimento num eleitorado, por exemplo, para ter um capital político, ou seja, ter reconhecimento, influência para tomadas de decisões legislativas. Mas eu tenho, dentro da sociedade, as minhas relações, as relações que eu construo, as atividades que eu faço dentro da sociedade, elas têm uma relevância. Tá? Eu estou me usando como exemplo, mas não necessariamente estou me colocando nesse lugar. Mas, então, assim, a forma que eu atuo na Mangueira, eu agrego valor à Mangueira. Então, é esse capital social, porque eu não está tagueado em alguma esfera de atuação específica, como a política. Então, quando você ainda não tem, está muito mais na forma em que você cria as relações e na forma em que você atua, e essa reputação agrega aos lugares em que você tem atuação, aí você está construindo o capital social. Você precisa de estratégia para fazer isso e também precisa ter orientação de marca, para que não seja algo... Uma coisa que eu falo também, me utilizando como exemplo, às vezes a pessoa vê esse currículo enorme, falo, gente, esse currículo é uma trajetória mesmo, é um currículo construído por muitos anos, né? Eu tenho mais de 17 anos como gestora pública, mas eu sempre falo das mesmas áreas de atuação: geografia, branding, economia e carnaval e gestão. Você tem claras as suas áreas de atuação e a figura que você cria sobre si mesma em cima desses... As relações. E aí, temas. Com isso, eu construo um capital social. Porque aí você consegue dimensionar e tangibilizar isso e como você agrega nos lugares e com as pessoas. Eu vou trazer uma outra postagem que você fez falando sobre resiliência e liderança, onde você explica que a liderança requer resiliência e a resiliência requer autoconhecimento. Precisamos tatear a nossa jornada de frustrações, acasos, desmotivações, nãos e incompreensões, aprender com as nossas histórias de vida. Os fatos que nos cercam podem não ser sobre nós,
pode ter a ver com o tempo das coisas, o contexto, sobre como a gente se insere e nos deixa afetar pelos acontecimentos. O que eu entendi disso vale olhar de novo para nossa própria história e recontar a nossa história. Me explica sobre liderança, resiliência, autoconhecimento e esse olhar novamente para a nossa história. Eu acho que a gente fala muito, às vezes, de olhar para a nossa história com um interesse de nos acolhermos, principalmente nos momentos de dor, né? Eu acho que a gente tem que olhar para a nossa história como essa trajetória, como esse ativo de nós mesmos. Então, quando a gente se torna… Não é uma resiliência do cair e levantar e se acolher. Guerreira a qualquer custo, não é isso? Não é isso. É uma resiliência de persistência. Persistir naquilo que te interessa, mas não de forma avessa, meritocrática, né? Vou fazer e vou chegar lá. Não. Em qual contexto eu me insiro. Eu também gosto de pensar qual é o meu autocontexto, para que eu possa me expressar conforme eu quero existir nesse mundo. Ser você é parte da sua ideia de liderança, não é a totalidade. Porque você é líder em algum lugar. Desde a sua personalidade jurídica como lugar, até a cidade, o país e o mundo. E olhar para a sua trajetória, para ver o que da sua trajetória está construindo isso. Porque senão você pensa que também é só o contexto ou a oportunidade que lhe dão que está construindo essa liderança, esse seu ser líder. E não é, né? Tem de você. É o seu corpo que está ali. Mas essa é uma combinação. E aí precisa dessa resiliência, persistência. E eu olho muito a minha vida como uma trajetória. E às vezes tem coisas que não vão te dizer. Por isso que você tem que olhar. Por exemplo? Eu fui a primeira passista apresentadora. Eu apresentei um talk show entre passistas no Canal Brasil. Isso importa a quem? Ninguém nunca falou isso pra mim. Você foi a primeira. Mas eu sei. Porque eu olhei pro contexto televisivo e identifiquei essa circunstância. Isso me serve a ter coragem. Isso me serve para saber que eu posso chegar em alguns lugares sendo a primeira. Não posso não ser reconhecida nesse lugar? Posso. Mas isso serve para criar sentimentos e emocionalidade em mim. Emoções que vão me permitir desbravar outros projetos. Eu sou conhecida como uma pessoa, Rafaela faz de tudo. Ah, faço sim. Eu tô aqui nessa vida, pessoas foram escravizadas, morreram, atravessaram, né? Foram jogadas no Atlântico, muitas não chegaram aqui, não tiveram como regressar para as suas origens, para pessoas negras como eu estarem aqui hoje tendo essa oportunidade. Então, enquanto eu viver, eu vou fazer de tudo sim. A Dona Ivone Lara tem um samba que ela diz, né? Eu nasci do samba e não posso parar. Sou eu. Uma das muitas coisas que você faz é dentro da Fundação João Goulart, o programa Rio Liderança Feminina, onde as participantes desenvolvem competências de autoliderança. Eu gosto muito desse conceito de autoliderança. O que são essas competências? Dentro da Prefeitura do Rio, quando você é concursado, você entra num concurso para uma vaga. E aí as oportunidades de ir para um avanço na carreira, ou lateral, né, ou acima, elas são construídas, tá? São relacionais. Porque você tem que ser cedido para uma outra área. E às vezes esses convites, eles trazem medo. E às vezes não tem um desconhecimento, tem uma invisibilidade. Você tá ali naquela carreira, naquele lugar. E aí dentro desse programa, essas mulheres, a gente tem um objetivo. Que elas sejam líderes de si mesmas. Então, a nossa tag vamos liderar as nossas trajetórias. E aí, para isso, a gente faz
um desenvolvimento de uma competência situacional. Então, em qual contexto de mundo você existe como mulher. Depois a gente trabalha autoconhecimento, autopromoção, para não ficar naquela invisibilidade. É uma dificuldade enorme que as mulheres têm de mostrar o seu trabalho, né? De se vender. Ah, é feio. Eu falo, tá roubando. Não tá roubando, então se mostra. Se mostra. Uma dica também que eu dou é, está numa reunião, você já quer estar num lugar de liderança, está numa reunião só com homens, não segura a caneta. Porque senão você vai ser a pessoa que vai ficar anotando tudo na reunião. Pensei nisso. E às vezes o anotar te impossibilita de dar uma opinião. Olha, essa dica é muito valiosa. Eu nunca tinha pensado nisso. Uma coisa simples. Simples. Né? Simples. E foi me dada por uma servidora pública de carreira, a Simone. Eu gosto também, uma vez me falaram para prestar atenção onde senta dentro de uma reunião. Também. Senta na frente da pessoa que você quer. Também. É que preste atenção em você. Essas coisas parecem pequenas, mas são enormes. Funciona. Desculpa te interrompi só porque eu adoro essas dicas práticas. E aí a gente desenvolve muito por esse olhar do auto. Autoliderança, autoconhecimento, autopromoção, mas dentro desse aspecto da situação. Por quê? O aspecto histórico, ou seja, que levou à situação de hoje que ainda nos encontramos. Porque a nossa geração não é a geração que vai ser selecionada de igual para igual ainda. Vão ter ainda questões nesse processo, né? Muitas seleções ainda não são às cegas, ou seja, só olhando a capacidade curricular. Então, a gente quer que essa mulher não crie aspectos bloqueadores. Então, se a oportunidade chegar, faça a sua escolha. Então, esse curso, essa formação, ela é para o seu autodesenvolvimento. E reduzir uma palavrinha que a gente chama, para as mulheres são muito caras, que são as subjetividades. Tem subjetividade, ou seja, pensamentos que ficam na nossa cabeça ali, subjetivos, que são processos de uma sociedade, processos históricos. Então, fazem com que uma mulher não acredite, por exemplo, que aquele lugar é para ela. Mas tem outras subjetividades que nós mesmos ficamos ruminando. Quais são elas, por exemplo? Não, eu não deveria usar tal roupa. Eu não deveria falar com fulano. Eu não deveria me autopromover. É quando você coloca a ação do não fazer e produz pensamentos sobre isso. E tem coisas que a sociedade fala, isso não é lugar para você. Pronto, acabou. Mas a sociedade não te fala isso o tempo todo. Você precisa se expor ao momento em que isso vai ser colocado para você. Mas só que às vezes a gente fica repetindo o tempo todo. É óbvio que aqui eu não estou falando numa lógica que a mulher está piorando a situação para ela. Não é isso. Eu estou falando de um pensamento que fica cristalizado. E que a gente fica reproduzindo. Então, quando a gente vai ter o entendimento de quebrar esse ciclo de pensamentos e a gente ir. Não esperar a perfeição. Porque a gente quer fazer a melhor planilha de Excel, o melhor PowerPoint. Eu lembro que, assim, às vezes eu tem um senso estético apurado, né? Do branding, filha de costureira, né? De alta costura, do carnaval, com todos aqueles carros alegóricos lindos. A beleza sempre teve aí. Tá ali, né? Mas quando eu não tenho tempo, ou melhor, quando o tempo que a gente tem é o prazo. Eu falo, iremos levar isso aqui no papel. Condiciona a sua entrega ao que você tem de recursos. E tempo é um recurso. Calcula isso na equação e manda o e-mail, entrega o relatório, faz o trabalho. Tá bom. É isso. Tá bom. Então, esse é um exemplo de como a gente às vezes funciona e que a gente precisa aceitar os convites, até porque, gente, o nosso currículo não vai dar conta da experiência prática. Um convite, ele é parte da experiência prática, porque nem o gestor sabe exatamente tudo o que você vai fazer, porque o contexto da empresa pode mudar, pode sofrer um impacto. A gente nunca sabe 100% o que vem pela frente, porque isso chama vida. Exato. Então, assim, vai
E vá com atenção, vá com intenção. E se é o que você quer, faça as coisas acontecerem. A gente tem muitas ferramentas. Comunicação não violenta. A terapia no lugar de liderança é importante, não é luxo. Assim como a academia, tem que fazer terapia. Não, líder sem terapia, se adoece as pessoas. Então, são essas questões, aspectos e habilidades que a gente desenvolve nessas mulheres. Rafa, o que você pensava lá atrás que hoje, com as experiências pessoais e profissionais, você vê de um jeito diferente? Nossa, que pergunta difícil. Eu não preciso ser amiga de todo mundo. Eu não preciso... Eu aprendi os nãos. Porque eu sempre fui muito aberta. A parte da seriedade, eu bloqueava. Porque eu achava que eu tinha que estar sempre rindo. Sempre pronta para oferecer um sorriso. E eu, hoje em dia, não. Depende da circunstância. Então, eu comecei a aceitar as emoções que vêm e a decidir a emoção que eu devolvo. E não é algo manipulado, não. É algo que não é planejado. Então, aonde está o desconforto, haverá a expressão do desconforto. Então, eu acho que eu aprendi que eu não preciso tratar todo mundo bem, com educação. É muito diferente de você ser a pessoa que vai fazer todo mundo rir o tempo todo. É muito diferente de você ter a obrigação de um dia que você não tá bem, jogar a energia lá no alto. Então, eu tô aprendendo a harmonizar. Harmonizar, porque eu acho que equilíbrio pesa. Você tem que medir ali. 50 gramas disso, 50 disso. Então, agora eu harmonizo e isso envolve a troca. Isso é uma coisa que eu aprendi e que tem me libertado de muita demanda emocional. Eu adorei. Eu vou começar a não reagir tão rápido. Porque me parece que é só esperar um pouquinho e ver o que vem. Exatamente isso. É exatamente isso. Tem tempo de eu contar uma história? À vontade. Eu tive um relacionamento amoroso e com o meu pai, eu nunca elaborei a relação homem-mulher. Porque meu pai sempre foi muito rígido. Então, ou seja, o primeiro homem que eu tive contato na família, eu não elaborei essa capacidade de relação. E aí, algumas coisas eu não consigo nominar. E a gente acaba nominando no senso comum. Ciúmes. Então, durante muito tempo, eu carreguei cargas em relações que eu definia como ciúmes. E aí eu me considerava uma mulher ciumenta. Só que com a terapia, eu entendi que, na verdade, a cada relação, eu elaboro essa ideia do que é um homem na relação para mim e como eu quero ter essa relação com esse homem. E às vezes, na verdade, eu fico perdida. Porque você com ainda o comportamento, não sabe. com aquele comportamento, surpresa com alguma coisa. E não precisa ser grave, não. Coisas, às vezes, assim, caramba, é assim que funciona? E aí, o desconhecido eu colocava no lugar do ciúme. O que eu passei a fazer agora? Vou ao banheiro, 5 minutos, 2 minutinhos no banheiro, 3. Não é sobre a pessoa, não é sobre mim, é um não entendimento daquela situação. Então, isso que você falou, do não reagir tão rápido, a mim serve para tudo. E foi muito importante para eu me relacionar melhor com os meus parceiros. Porque eu passei a entender que não era pessoal. E na liderança, isso é muito importante. Porque tudo que acontece com você na liderança não é sobre você. E isso é confuso pra caramba. Isso é o que dizem de não leva pro pessoal. Porque algumas funções do seu cargo são do seu cargo. E você, como líder, precisa fazer. O como você faz é aonde o nosso CPF coloca, mas com limite.
Porque tem compliance, porque tem jurídico, porque tem plano de negócios, porque tem estratégia. Então, como eu já falei aqui, a gente é parte da ideia de liderança que a gente é, porque a gente se expressa em um lugar, em um contexto. Então, várias coisas, que eu não estou falando aqui de assédio moral, mas várias questões que a gente passa, não é porque a gente tem que passar ou não é sobre a gente. É o que o cargo exige de decisão, de ação. É parte daquele contexto ali. Você pode contar pra gente onde você vai estar no desfile da Mangueira nesse ano? Esse ano eu vou representar mais uma entidade religiosa. Eu já fui Iemanjá, Oxum, Yansan. E agora eu represento mais uma que eu não posso contar, surpresa. E eu vou estar no 5º carro alegórico e mais uma vez como destaque performático, que a Mangueira agora me trouxe essa função. O que faz o destaque performático? O destaque performático, ele passa dançando, representando com uma coreografia. E aí eu tenho vindo com muito figurino, né? Eu falei, carnavalesco esse ano eu quero uma coisa, umas perninhas de fora, uma coisa assim. Aí ele falou, pode deixar. Vou estar lá então te assistindo. Muito obrigada pela presença. E não enlouqueçam com o que eu vou falar agora. Isso é do Douglas da Mangueira. Pé direito, muita sorte. Bom carnaval para você, bom carnaval para vocês. Bom carnaval. Obrigada, Bruna.